Olá, boa tarde. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês nesta tarde. Já há alguns dias o Senhor me incomodou para que eu venha falar do seu amor, mas também para que eu venha falar da volta de Jesus. Algo que muitas pessoas não dizem, algo que nós passamos despercebidos, muitas vezes. Esquecemos de dizer sobre a volta de Cristo porque nós acomodamos aqui, né, as coisas dessa terra. Buscamos muito por algo, por outros alvos e esquecemos do alvo mais importante que é Jesus e que é a salvação em Cristo. E deixamos de dizer sobre a volta dele. Pregamos sobre muitas outras coisas, sobre prosperidade, sobre cura. Não digo que é errado, porque precisamos de muitas coisas, resolver e entender muitas coisas em nossas vidas. Mas é tempo de pregar sobre a volta de Cristo. E o meu coração ardeu para pregar sobre a volta dele. E eu quero compartilhar com você nesta tarde a palavra do Senhor, que diz lá em Mateus 24, capítulo 37, e diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Capítulo 38. Porquanto assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora que há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse que à vigília de noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Profunda essa palavra. E já tem muitos dias que essa palavra é ministrada no meu coração. Sobre a volta de Jesus, que será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento, bebiam, comiam e se divertiam. E vivemos hoje num mundo não tão diferente, onde muitos só pensam em si mesmos, amantes de si mesmos, que vivem uma vida tranquila, né? A ponto de só pensar em coisas terrenas, em diversões terrenas. E, no entanto, não esperam a volta de Cristo. E também, naquele tempo, Noé avisava sobre o dilúvio e caçoavam dele, e riam dele, e zombavam dele, porque não acreditavam que iria chover 40 dias e 40 noites no lugar onde não chovia, onde não havia chuva, onde era só lugar seco, terra seca, que não havia chuva. E então Noé proclamava isso, que a terra ia ser destruída, que havia o dilúvio, para se arrependerem, para deixarem os seus pecados, para abandonarem as suas práticas, para se despertarem para o dilúvio. Mas ninguém deu ouvido a Noé. Noé construiu a arca ali muitos anos e riam da cara dele. Para que Noé quer um barco daquele tamanho? Para que Noé quer construir uma coisa desse tamanho? E zombavam de Noé. Mas o dilúvio veio e varreu todo mundo da face da terra e inundou toda a terra. E então todos foram pegos de surpresa. Assim também será a vinda de Jesus. Pegará muitos de surpresa. Mas há algo muito interessante que um pregador disse, que Jesus pegará muito de surpresa,
mas pegará aquele que não espera, pegará aquele que não almeja pela volta de Cristo, pegará aquele que não espera que Jesus volte, que não acredita que Jesus vai voltar. Mas para aqueles que creem, aqueles que sabem que Jesus vai voltar, não será surpresa a vinda do Filho do Homem. Mas para muitos que dormem e não se importam, assim como as 5 virgens imprudentes, as loucas, elas não esperavam a volta do noivo, porque elas achavam, demora, não vem. Mas Jesus não demora. Ele não está demorando, ele virá. Ele virá e vai vir buscar. Ele levará o povo o qual ele escolheu. Ele levará a sua nação. Ele levará a sua igreja. E eu quero que você venha despertar nesta tarde, neste dia, nesta hora. Não sei que hora você vai ouvir esse vídeo, não sei que hora você vai ouvir esta palavra, mas eu te convido a despertar sobre a volta de Jesus. Ele vai voltar, ele não demora, ele não vai tardar a sua vinda, mas ele virá no tempo certo que o Pai determinar. Mas precisamos estar preparados, precisamos estar atentos à volta de Cristo. Assim como diz aqui em 2 Pedro capítulo 3, que diz assim: sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo onde está a promessa da sua vinda. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoraram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra agora existem, pela mesma palavra, se preservaram como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém a ser santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, não devemos ignorar a volta de Cristo. Não ignore, ele vai voltar. A sua promessa não vai ser tardia e nem foi atrasada, ele não atrasou a sua promessa. Ele apenas sabe que tem que esperar o momento certo, porque ele quer que você se converta, ele quer te dar tempo para você se arrepender. Ele quer dar tempo para que nós nos arrependemos, para que nós venhamos nos consertar diante dele, para que nós venhamos ter uma vida plena diante do Senhor. E o nosso papel é cumprir um ide e pregar por todo o Evangelho, para que todos conheçam o nome de Jesus, para que todos nós possamos pregar, para que todos conheçam Jesus e quem é Jesus, o que Jesus pode fazer, e que possamos entender que não devemos estar nele pelo que ele nos dá ou pelo que ele pode dar sobre você, o carro, ou uma casa, ou o que for, mas estar nele por tudo que ele é, por tudo que ele nos faz sentir diante dele, por toda a paz que ele traz sobre sua vida, sobre sua família,
sobre os nossos caminhos errantes que Ele vem endireitar. Então não esteja diante do Senhor pelas coisas que Ele vai te dar, material ou o que seja, mas esteja por tudo que Ele é tremendo, porque Ele é lindo, porque Ele é maravilhoso, porque o que Ele faz é perfeito. Então não despreze a palavra do Senhor, não despreze a vinda de Jesus, não deixe isso se apagar dentro de você. Talvez um dia você conheceu Jesus, você esteve na igreja, você esteve diante do Senhor, andou nos caminhos do Senhor, mas esmoreceu, assim como as 5 virgens loucas que esperaram por um certo momento e depois disse: o noivo demora, então vamos curtir, vamos beber, vamos farrear, e depois eu volto para a igreja, depois eu faço tudo certinho. Mas eu te digo, não espere, não faça isso. Não deixe, não ignore isso, porque as 5 prudentes foram e as 5 loucas ficaram. Então não deixe que isso tome conta do seu coração. Há um tempo debaixo do céu para todas as coisas. E nós não devemos tardar ou querer adiantar algo que só o Senhor sabe, só Deus conhece a hora e o tempo. O tempo é do Senhor, não pertence a nós. Então não ignore a volta de Jesus, não deixe isso passar, não seja como o povo no tempo de Noé, que ignorou o dilúvio e ele veio. Não ignore, porque Jesus irá voltar e Ele virá buscar a tua igreja santa e imaculada. Ele virá buscar o seu povo para levar junto dele. E nós esperamos uma terra nova, um céu novo. E nós não estamos aqui nessa terra para viver nela eternamente. Estamos aqui apenas de passagem, porque Jesus voltará. Ele voltará até para os mortos que já estão enterrados. E primeiro será arrebatado os mortos da terra. Será ressuscitado os mortos da terra. E depois será arrebatado os vivos da terra. Aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram em Jesus. Esses ressuscitarão para a vida eterna. E aqueles que estão na terra esperando a volta de Cristo, esses subirão aos céus. Então eu te convido a se pensar no que você está vivendo, como você vive, e repensar a sua vida, como você está. Como você está? É isso que eu quero te dizer nessa tarde. Nós precisamos voltar a Cristo. Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. A nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Os nossos passos têm que ser os passos de Cristo. O nosso coração tem que ser o coração de Cristo. Então eu te convido a refletir sobre sua vida e a refletir sobre a volta de Jesus, que Ele virá. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.